Chegamos! Alô, você do Litoral Paulista, você da Baixada Santista, desde já, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela licença concedida para a gente entrar na sua casa nas manhãs da nossa Tati Band Litoral. É um prazer estar com você sempre, levando informação, levando entretenimento, levando um pouquinho do resumo da semana, informações que o senhor acabou perdendo durante a semana. A gente refresca a sua memória no nosso Band Litoral. É muito legal estar com você aí do outro lado. Aliás, convite feito. WhatsApp Tati Band Litoral para você participar conosco. Você que está aí no seu celular, já manda contato aqui pra gente, já manda sua mensagem, fale esse contato com a gente, que é muito bacana saber que você está aí do outro lado, viu? E olha, pra a gente abrir o nosso Band Litoral de hoje, eu tenho uma reportagem aqui. Já ouviu falar no Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar tem um trabalho excepcional nas cidades, né? E existe uma eleição para entender um pouquinho mais quais cargos e quem vai ocupar esses cargos. Pois a gente tem uma reportagem que traz, já de início aqui do nosso Band Litoral, este assunto para você entender um pouquinho mais como funciona o Conselho Tutelar. Pode rodar, dá o play aí. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente tem um trabalho muito importante que pode mudar o destino de crianças e adolescentes. Também fiscaliza, articula e produz ações públicas, entre outras atuações. Através do nosso trabalho também a gente consegue cobrar o poder público para que desenvolva, iniciativas, ações que consigam dar oportunidades para essas famílias que têm crianças e adolescentes através da educação, da saúde, do lazer, do esporte. Então isso é um trabalho que o CMDCA faz, até mesmo financiando projetos que possam dar essa estrutura, possam fornecer para as crianças e para os adolescentes do município de Santos. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente explica que a instituição também é responsável pela organização e realização da eleição do Conselho Tutelar. Solicita as urnas eletrônicas de votação para o TRE e também é responsável pela organização e coordenação da eleição dos conselhos tutelares. A gente iniciou esse processo com as inscrições, recebendo as inscrições da população. Hoje a gente tem 50 candidatos que vão concorrer ao pleito no dia 1º de outubro, E aí a gente fez, a primeira inscrição foram 106. Então a gente tem uma prova específica, depois a gente tem uma capacitação, uma prova oral, depois a gente ainda faz a avaliação psicológica desses candidatos, até a gente chegar no número final que vai para a urna eletrônica, que vai poder fazer sua campanha. O conselheiro tutelar precisa garantir o direito da criança e adolescente. E o candidato precisa ter algumas características diferenciadas e passar por algumas etapas antes da eleição. Primeiramente, é feita uma prova, que ela é eliminatória, que fala sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Depois tem uma entrevista pública, uma entrevista oral. Esse ano tivemos uma entrevista psicológica. E aí, então, após tudo certo com a documentação, aí sim os candidatos aprovados vão para a campanha. No dia 1º de outubro vão acontecer as eleições unificadas dos conselhos tutelares em todo o Brasil. E os conselheiros eleitos têm 4 anos de mandato. Cubatão são 5 conselheiros. Mongaguá são 5 conselheiros e 5 suplentes. São Vicente são 10 conselheiros. Guarujá são 10 conselheiros. Bertioga são 5 conselheiros. Santos são 15 conselheiros e 15 suplentes. Itanhaém são 5 conselheiros. Praia Grande são 10 conselheiros. Peruíbe são 5 conselheiros. O salário varia de acordo com a cidade, de R$ 1.512 até R$ 7.250. É importante que você conheça a pessoa que vai, amanhã ou depois, cuidar daquele direito violado de alguma criança que você conhece, que está perto de você. É legal, a gente ficar por dentro de vários assuntos, principalmente este, Conselho Tutelar, que visa, na verdade, olhar além do horizonte. Eu diria isso. É o trabalho que esses competentes homens e mulheres fazem lá no Conselho Tutelar. Vamos mudar de assunto agora, porque na semana passada, eu me lembro bem, nós falávamos dos cruzeiros, A temporada que vai ser maior, como você faz para, de repente, ficar
ou ganhar uma vaga, né, vamos dizer assim, angariar uma vaga dentro de um navio para você ingressar neste mercado tão promissor, você sabe que a temporada de cruzeiros mexe na nossa economia e movimenta cerca de 4 bilhões de reais. É a expectativa para esta temporada, inclusive. Já pensou? Você está ali na fatia dos 4 bilhões? É muito bom, né? Mas para viajar, de repente, você quer viajar no seu cruzeiro, não dá para ir sem estar com a saúde em dia. Tem que estar vacinadinho, tem que estar tudo em dia para poder embarcar. E antes de embarcar, é bom você se precaver, como mostra a reportagem. Dá o play, vamos ver. O casal Agostinho e Rosa vai viajar para o Rio de Janeiro. Mas antes achou melhor tomar a vacina contra a gripe. E agora, com a carteirinha de vacinação em dia, é só aproveitar a viagem. É muito importante, né? Até para evitar uma doença que a gente nunca espera acontecer, mas sempre é bom estar vacinado. Para a nossa saúde, para a nossa vida, pelos nossos netos, nossos filhos, é a população em si, né? A Daiane escolheu o Nordeste para viajar. Ela veio tomar a vacina contra a meningite, para ficar mais tranquila na viagem de férias. Para curtir a viagem com calma, sem imprevisto, sem riscos, porque o lugar que eu vou viajar tem uma alta incidência de mosquitos, então pela necessidade de se proteger. A recomendação do Ministério da Saúde é que seja atualizada a situação vacinal previamente, conforme a situação do calendário da vacina do país de origem ou residência. É importante atualizar sempre a carteirinha de vacinação antes de viajar, como explica a especialista em vacinas. As vacinas salvam vidas, né, todos os dias, principalmente pelo acometimento que a gente tem hoje de surtos, guerras, epidemias, resistência de antibióticos. A melhor coisa é não adoecer por doenças que a gente previne pela vacinação. E algumas vacinas não podem faltar na carteirinha de vacinação. Vacina da gripe, vacina da pneumocócica, vacina da meningite. A gente tem alguns tipos de sorogrupos que têm proteção. Não pode faltar a vacina das hepatites, vacinas do herpes zoster, vacina do HPV. Em se tratando do viajante, ele precisa de verdade de análise através de um especialista ou de um centro de orientação do viajante, que o SUS tem esse serviço. Nós damos vacinas também, possuímos esse serviço, que ele vai ser analisado, né, dentro da sua individualidade biológicas e os riscos inerentes à sua viagem. E eu costumo dizer, doenças infecciosas cruzam fronteiras. Nós vimos isso aqui com a pandemia de Covid, né? Isso é uma realidade muito séria. E temos aí, inclusive, a vacina bivalente de Covid disponíveis, né, para toda a população brasileira e baixas coberturas. Precisamos melhorar isso. E aí, você viajou, você foi no cruzeiro, você foi para outra cidade, ou você chegou aqui no litoral, você sabia que nos últimos tempos, aliás, nos últimos anos, desde 2015, este ano o público em hotéis bateu recorde. Foi o maior movimento nos hotéis também. E agora, com a chegada da temporada de cruzeiros, a expectativa é que aumente ainda mais. Tem reportagem? Tem reportagem para você entender um pouquinho mais o aumento em relação ao movimento nos hotéis da nossa região. Não só por conta de cruzeiros, não. Por qualquer situação, seja um evento, um final de semana prolongado, um feriado. Dá o play aí que a gente quer ver essa reportagem. Marcelo e Ângela são de Brasília. Vira e mexe, os dois pegam um filho de 3 anos e visitam Santos. Não só pelos quilômetros de praias, mas por todos os atrativos que a cidade oferece. A gente fazia o caminho da serra, para você ter uma ideia. A gente descia de carro pelo caminho da serra. E depois da pandemia nós reassumimos essa vontade de estar todo ano aqui nas férias, trazer o filho para conhecer o que a gente já conheceu no passado e melhorado agora. Eu adoro ver os navios passando, né, a vila, tudo. Eu gosto do aconchego daqui, é tudo maravilhoso. Os doces, como eu falei, não sei, dá vontade de morar aqui.
O primeiro semestre deste ano teve uma quantidade de turistas como há muito tempo não se via em Santos. A rede hoteleira registrou uma ocupação média de 59% entre janeiro e junho. O resultado é o melhor desde 2016. Naquele ano, a ocupação ficou em 43%. Já em 2017, subiu para 50%. Em 2018, leve recuada, 47%. Em 2019, a rede teve 50% dos quartos ocupados em média no primeiro semestre. 2020 e 2021 ficaram com os hotéis fechados em boa parte do tempo por causa da pandemia de Covid-19. No ano passado, a retomada com 54% de ocupação. Este ano, o recorde. 59% dos leitos ocupados em média. O sucesso fez com que este hotel na Ponta da Praia, bairro nobre da cidade, passasse a oferecer novos serviços. A gente já começa a se preparar para a próxima temporada de cruzeiros, né? Então a gente prepara um transfer, um serviço para ele poder se hospedar e já ir direto para o Concais. A gente começa a ter dentro do hotel divulgações do próprio destino de Santos e conhecer o emissário, e conhecer o centro de convenções, o passeio no bondinho, o centro histórico, o Museu Pelé e todos os outros atrativos que Santos deixa aí à disposição do hóspede. A secretária de Turismo de Santos diz que eventos culturais realizados no centro histórico, os cruzeiros marítimos e o turismo de negócios impulsionam os números. O turismo de eventos aqui no centro histórico, com grandes eventos, festivais como o do café, o Geek, do imigrante, o próprio Natal Criativo, que agora sim aqui acontece no centro histórico, a festa inverno ocorrendo agora no mês de julho, mês de férias. Então, várias outras ações também, o turismo esportivo com o Museu Pelé, com a Vila Belmiro. Então, Santos tem vários atrativos e que realmente são os responsáveis aí por trazer esses turistas para a nossa cidade. A Aline e o marido são de São Paulo e já conheciam Santos. Nessas férias de julho, fizeram questão de mostrar para os pais dele atrativos como o Museu Pelé e o bonde turístico. É que a gente conhece a parte histórica de Santos, que é muito bonita, né? E depois a gente consegue apreciar uma praia. Para as crianças é muito bom, né? Bacana, né? Bacana. E agora eu tenho um recado para você que está aí do outro lado, tá no computador, tá no celular, então, olha, acesse agora o nosso portal de notícias, thmais.com.br/Baixada Santista e saiba mais. As notícias da nossa região estão todas agora no portal de comunicação do Grupo Tati. É fácil, é só você clicar thmais.com.br/Baixada Santista. Lá no site tem entretenimento, tem notícias, tem o factual, casos policiais, por exemplo, e também tudo o que acontece na nossa região. Você sabe mais acessando thmais.com.br/Baixada Santista. Não perca tempo, acesse agora mesmo, seja no seu celular, no tablet ou no computador. Acesse o novo portal de notícias do Grupo Tati, thmais.com.br/Baixada Santista e saiba mais. Intervalo rápido, 3 minutos, e na volta tem muito assunto aqui ainda no nosso Band Litoral. Não saia daí. Nós já estamos de volta com o nosso Band Litoral, final de semana com informação e trazendo prestação de serviços para o senhor e para a senhora que está aí do outro lado. Alô, Dona Maria Lozé, cadê aquele café, homem? Traga o café aqui pra gente, hein? Olha, já perceberam que o inverno está um pouco diferente, né? Alguns dias frios e muitos dias quentes. E não é à toa, viu? É que nós estamos sob efeito do fenômeno El Niño. E eu bati um papo com uma meteorologista e ela explica um pouquinho do fenômeno e de suas consequências, principalmente para a região aqui do litoral paulista. Roda aí, dá o play, a gente quer entender um pouquinho melhor o que é o El Niño, afinal de contas, né? Vamos ver. No Brasil, em anos de El Niño, geralmente ventos que sopram na região subtropical do oeste para leste, se posicionando a 10 km de altitude, ficam mais intensos, bloqueando as frentes frias sobre a região sul do país e causando excessos de chuva nos meses de inverno e primavera. O El Niño, normalmente a gente precisa de um limiar de meio grau positivo e tudo indica que a gente deve ter limiares ainda mais altos que podem chegar a um El Niño de forte intensidade.
O El Niño ele não só impacta aqui no Brasil, a distribuição de chuva e temperaturas, mas em grande parte do globo, porque ele muda a circulação atmosférica, a distribuição de umidade, a distribuição de energia na atmosfera. Então a gente acaba tendo impactos nas chuvas, né, no regime de chuvas, tanto aqui no Brasil como em outras áreas do globo, como a Ásia, como os Estados Unidos. Então impacta muito a produtividade agrícola nacional e também internacional. Aqui no Brasil, os principais impactos do fenômeno El Niño são marcados na região sul e no extremo norte e nordeste. Normalmente, para a região sul, o fenômeno El Niño ele traz uma intensificação dos sistemas meteorológicos, então mais chuvas do que o normal. Como a gente tem uma projeção aí de um El Niño que pode vir a ser um evento muito forte, até um dos mais fortes da história, tem risco para extremos, né? Então tem risco de enchentes, tem risco de eventos extremos de precipitação para as áreas mais ao sul da América do Sul. Durante o El Niño, as temperaturas da superfície do Oceano Pacífico são mais altas do que o normal, como explica a meteorologista. Isso reduz um pouco o risco de frio extremo durante o inverno e a gente pode esperar aí uma próxima primavera e um próximo verão bem mais quentes do que a gente vem registrando nesses últimos 3 anos que foram impactados por Laninha. E pensando quanto à característica de chuva, a gente deve ter aí chuvas mais na forma de pancadas na próxima estação chuvosa, porque o El Niño ele muda um pouco a característica da chuva. Enquanto em anos de Laninha a gente tem períodos mais duradouros de tempo fechado, úmido, e temperaturas até um pouco mais amenas, no El Niño é mais comum aquelas chuvas de verão, pancadas fortes, mas mais rápidas. O El Niño deverá se instalar de fato a partir de julho, e a sua influência será notada a partir de agosto, como o aumento das chuvas na região sul, diminuição no extremo norte e elevação das temperaturas, que tendem a ficar acima da média na metade da região norte do país. Aqui para o litoral, então, a gente pode ter alguns extremos, ainda mais se chegarmos a ter um fenômeno de forte intensidade. Há um risco aí para extremos, alguns episódios fortes de chuva, então é muito importante acompanhar a previsão, ficar ligadinho aí no monitoramento. E aqui para o litoral, para a região portuária, um destaque é que, como o El Niño ele muda um pouco a característica da chuva, traz chuvas mais na forma de pancadas, a gente costuma dizer que em períodos de El Niño fica mais propício à praia, porque a gente não tem períodos muito prolongados de tempo fechado e chuvoso. As chuvas ocorrem de forma mais rápida e isolada, alternadas com períodos maiores de tempo aberto. Então, nos períodos de El Niño diminui aquele risco de tempo encoberto, úmido, persistente, que impacta muito atividades portuárias também, né? Os períodos de invernada, esses períodos diminuem em anos de El Niño. O fenômeno é um dos fatores que pode influenciar na previsão de recordes de temperatura nos próximos 4 anos. De acordo com a Organização Mundial Meteorológica, há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar 1,5 graus entre 2023 e 2027, afetando assim diretamente no agronegócio. Os produtores, na verdade, já ficam ligados, né? Sabem que em anos de El Niño algumas áreas produzem melhor, outras áreas produzem menos. O El Niño ele acaba trazendo uma distribuição um pouco mais irregular das chuvas mais concentradas no sul, menos chuvas na metade norte. Então, para algumas áreas é um pouco melhor, para outras áreas é um pouco pior. Então, por exemplo, para a cana-de-açúcar, a gente pode ter aí uma redução do período ideal para corte e moagem. A gente pode ter um pouco mais de umidade no centro-sul do Brasil agora entre o inverno e primavera. Isso pode prejudicar o corte e moagem da cana-de-açúcar. A gente tem muita cana-de-açúcar para ser colhida porque produziu muito durante esse último verão e agora o excesso de umidade em alguns momentos pode impactar corte e moagem. O café também pode ter alguns problemas com umidade agora durante o inverno, né, na fase de colheita, secagem dos grãos, mas por outro lado, na próxima safra, umidade, né, o El Niño traz um pouco mais de umidade para o centro-sul, a gente pode ter boa produtividade no centro-sul. Falando sobre a área de café, é uma situação que preocupa muito o produtor, seja no momento que ele estiver colhendo a produção dele, não é? Que ele for secar o café no terreiro, é um período que não pode ter chuva. Então, ele ficar alerta em situações como essa, num evento desse, é muito importante para toda a cadeia. O Brasil praticamente é um celeiro na área agrícola e grande parte dessa produção vai ser exportada pelo Porto de Santos. Então, isso é muito importante para a região. Agora você entendeu, né? Agora você entendeu, né? Claro, a explicação foi categórica, né? Estamos, então, sob efeitos do fenômeno El Niño. Ele está entre nós neste inverno, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Para quem gosta de frio, infelizmente. Para quem gosta de calor, felizmente. Que a estação do ano que deveria ser fria está um pouquinho mais quente, né? Intervalo rápido, 2, 3 minutos.
E da volta tem mais Band Litoral. Não sai daí, a gente te espera. E você sabia que lá no Guarujá tá rolando o Festival da Caipirinha? Tá acabando, né, na verdade, tá acabando já. Mas vamos dar um gostinho pra você? Eu sei que é de manhã, eu sei que é café da manhã nessa hora, mas anota na agenda, vai. O Tati Cidade tem agenda cultural? Anota na agenda. Eu vou falar que hoje, excepcionalmente, é a agenda cultural do Band Litoral. Mas vê só que legal, um festival de caipirinhas que acontece em Guarujá. É o Pé na Areia, a caipirinha, coisa boa. Roda aí que eu quero ver. O evento vai contar com a participação de 62 quiosques. Eu vou conversar com o secretário de Turismo da cidade, Fábio Santos, que vai dar mais informações para a gente. Secretário, os quiosques estão espalhados em diferentes praias da cidade, né? Exatamente isso. É o mais tradicional festival de caipirinhas de toda a região. Participam nas praias do Guaiúba, Praia do Tombo e Praia da Enseada, oferecendo mais de 50 sabores para todos os visitantes aqui na Orla do Guarujá. E tem promoção também, para quem comprar 2 caipirinhas ganha uma terceira, é isso? O festival 1 mais 1 é igual a 3, né? Então, pedindo 2 caipirinhas, você ganha a terceira caipirinha. E olha só, para aqueles que postarem a melhor foto, a foto mais criativa, e marcar nossas redes sociais, vai ganhar uma garrafa de cachaça em um dos quiosques participantes. O festival vai até quando? O festival ele acontece de 15 de julho a 30 de agosto, todos os dias de 8 horas da manhã até as 20 da noite. Vale lembrar também, quem começar a beber não é bom dirigir, né, secretário? Exatamente. Até mesmo porque em uma orla dessa, o bom mesmo é caminhar, né? Bacana demais, né? Muito legal mesmo, bacana. E olha, para você que é amante de uma boa bebida, de uma boa caipirinha, vá ao Guarujá e aprecie com moderação. Se for beber, não dirija. Tá dada a dica, tá certo? Leva o motorista da vez para que você possa apreciar com total tranquilidade. Essa que é a grande realidade. Muito bem, não tem mais tempo, então vou fazer o seguinte, já que acabou, partiu o Guarujá? Então tá acabando o festival, vamos aproveitar esse festival. Um abraço para você que tá aí do outro lado, eu vou pro Guarujá agora no Festival da Caipirinha. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima edição do nosso Band Litoral. Tchau, pessoal. Alô, Guarujá, tô indo, hein? Juízo!